as mulheres ficam muito indignadas quando eu digo isso, porque é que homem nenhum quer mulher rodada. E a verdade é que o passado da mulher conta muito. Da mesma forma como o futuro do homem conta. A mulher nenhuma tá preocupada com o passado do cara. Porque a promiscuidade sexual, ela não é um instinto feminino. Embora hoje as feministas preguem meu corpo, minhas regras, eu posso dar pra quem eu quiser. A verdade é que isso não faz parte da natureza da mulher. Rafa, eu falo o que todo homem pensa, o que todo homem defende, mas não tem o direito de falar. Porque se falar, vai ser considerado um agressor psicológico, um machista, um abusador. Eu falei assim, minha filha, tua mãe e tua avó conquistaram um homem, deixando a barriga cheia e o saco vazio. Você acha que na sua vez vai ser diferente? O homem, ele não faz exigências como a mulher. Ele precisa, basicamente, de paz, de uma vida sexual de qualidade e da certeza de que ele não tá sendo chifrado. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. É assim, na prática, essa entrega, buscou alguém na igreja para conversar, bater um papo, orando, como é que é na prática essa entrega para ter essa mudança de algo que é tão enraizado na vida das pessoas? A verdade é que Deus não faz nada sem que antes você faça aquilo que te cabe, né? Então, no momento em que nós entregamos o nosso relacionamento para Deus, nós decidimos conscientemente que cada um faria a sua parte. Então, meu marido decidiu que seria o líder, o provedor físico, emocional, espiritual e financeiro. E eu decidi que eu seria a esposa auxiliadora e submissa ao meu marido. Eu entendi que o meu papel dentro de casa é ser o termômetro emocional, é ser o pilar emocional da casa. Então, muitas vezes eu engoli sapo, sim, engoli o meu orgulho, aceitei algumas posturas, alguns comportamentos ali do meu marido que mexiam com o meu ego, com o meu orgulho, mas porque eu entendi, de fato, que pelo comportamento da mulher, o coração do homem se quebrantará. Então, assim, na prática, é você, de fato, primeiro entender qual é o seu papel em um relacionamento e depois estar disposto a exercê-lo, apesar dos seus traumas, apesar do seu orgulho, apesar de tudo aquilo que queira te impedir de viver ali o que Deus te destinou a viver. Então, foi justamente isso. Meu marido entendeu o papel dele de líder e de cabeça da casa, entendeu que o ônus do casamento é dele, e eu entendi que o meu papel ali seria realmente de ser auxiliadora do meu marido. E colocando os papéis em prática, o casamento fluiu. Mas eu digo assim, que o ônus do casamento é do homem, porque a verdade é que casamento é um ótimo negócio para a mulher. Quanto mais cedo a mulher casar, melhor. Porque ela se preserva em todas as áreas, inclusive na área sexual. A verdade, Rafael, é que homem nenhum quer mulher rodada. E a verdade é que o passado da mulher conta muito, da mesma forma como o futuro do homem conta. A mulher nenhuma tá preocupada com o passado do cara, com quantas mulheres ele já ficou. Ela tá preocupada se o cara tem futuro, se ele tem chance de prosperar, se ele tem chance de oferecer segurança para ela. Enquanto que o homem tá preocupado com o passado da mulher. Então, assim, eu digo que casamento para mulher é um ótimo negócio porque ela vai ser protegida, ela vai ser preservada, enquanto que para o homem, embora também seja algo que seja edificante, a verdade é que o ônus do casamento é todo do homem. Porque ele vai ter que sustentar uma casa, ele vai ter que bancar ali aquele lar emocionalmente, financeiramente, e ele vai ter que abdicar de um dos instintos mais fortes do macho, que é a promiscuidade sexual. Porque a promiscuidade sexual, ela não é um instinto feminino, embora hoje as feministas preguem meu corpo, minhas regras, eu posso dar para quem eu quiser. A verdade é que isso não faz parte da natureza da mulher. A promiscuidade sexual, biologicamente falando, ela é uma característica do homem, porque o homem realmente tende ali a disseminar o seu sêmen para o maior número possível de fêmeas para garantir a perpetuação da sua espécie, né? Então, biologicamente, a promiscuidade sexual é do homem. Então, ele tem esse ônus no casamento de renunciar, de ter que abdicar desse instinto forte dele, ser fiel e arcar ali com a responsabilidade de ser provedor físico, financeiro, emocional, enquanto a mulher ela vai estar ali sendo protegida, sendo cuidada e sendo preservada, né? Então, o ônus do casamento é do homem, ponto final. Caramba.
Qual é a reação do público no seu Instagram? Dos homens e das mulheres? Eu sou aplaudida pelos homens e condenada pelas mulheres. Pelas mulheres fracas. Porque é o seguinte, Rafa, eu falo o que todo homem pensa, o que todo homem defende, mas não tenho o direito de falar. Porque se falar, vai ser considerado um agressor psicológico, um machista, um abusador. Então eu cresci porque eu tenho sido a voz dos homens. Eu falo o que eles pensam, mas eu posso falar porque eu sou mulher, eu estou ali no meu lugar de fala, né? Então eu acho que o meu crescimento foi muito por isso. Por eu ter a coragem de falar o que os homens pensam, mas não podem falar. E por eu ir contra a maré mesmo, né? Por exemplo, eu sou a favor de que a mulher trabalhe fora, inclusive eu trabalho fora também, mas eu costumo dizer que a independência financeira feminina tem destruído famílias e casamentos tanto quanto a violência doméstica. Porque a mulher hoje, que é independente do ponto de vista financeiro, ela tem usado a independência dela para não lutar pelo casamento. Ao menor sinal de desconforto, ela diz: eu não preciso passar por isso, eu não preciso me submeter a isso. E ela cai fora. Então, na verdade, a independência financeira tem sido um reforço da inoperância da mulher como esposa e como mãe. Porque na rua ela pode ser excelente, mas em casa ela não consegue segurar o marido e não consegue consolidar a família dela. Então, assim, a gente vê que a independência feminina, ela tem destruído muitos lares, justamente porque a mulher muitas vezes tem usado essa posição de poder para diminuir o marido dela e para fugir do papel dela dentro de casa, que é ser auxiliadora. E é interessante que a gente vê que o homem, ele busca respeito e admiração. Se a mulher busca segurança, o homem quer respeito e admiração. E às vezes essa mulher super empoderada, que tem uma posição de poder, que tem status, que tem muito dinheiro, ela se coloca acima do cara e tende a humilhar ele. E aquele cara não se sente respeitado, ele não se sente admirado. E é por isso que a gente vê muito homem trocando a mulher super bem-sucedida pela garota jovem, bonita, que está no subemprego. Porque a mulher super bem-sucedida não vai respeitá-lo como homem, não vai honrá-lo e vai tentar diminuí-lo. Enquanto que a menina jovem, bonita e simples que está ali no subemprego, às vezes tem feminilidade e honra suficiente para fazer aquele homem se sentir valorizado e respeitado. Então aquele cara deixa aquela mulher que está num patamar ali igual ao dele e pega uma menina que está num patamar mais baixo, não para poder manipular ela, não para poder desvirtuá-la, mas sim porque aquela menina, às vezes, apesar da simplicidade dela, tem sabedoria suficiente para reconhecer ele como homem. Então, é muito isso. Eu falo o que todo homem pensa, mas não tem o direito de falar. Fala o seguinte, o que um homem quer? Sim. O que um homem quer? É muito simples agradar um homem. Esses dias eu fiz uma brincadeira no Instagram, eu falei assim: minha filha, tua mãe e tua avó conquistaram um homem, deixando a barriga cheia e o saco vazio. Você acha que na sua vez vai ser diferente? Não vai ser. Agradar um homem é muito simples, porque o homem, ele não faz exigências como a mulher. Ele precisa basicamente de paz, de uma vida sexual de qualidade e da certeza de que ele não está sendo chifrado. Se você consegue oferecer essas 3 coisas ao seu homem, você tem um homem pleno dentro de casa. Então, quando eu toquei nesse ponto de que o que o homem mais quer na vida é paz, muitos homens se identificaram porque, de fato, a verdade é que eles saem de um cenário de guerra na rua, em que eles estão ali num ambiente de muita pressão, onde eles precisam produzir, são cobrados constantemente. E quando eles voltam para casa, eles encontram um outro campo de batalha e não um refúgio. Porque basta um copo fora do lugar, basta uma tampa do vaso que não foi levantada para que a paz dele seja tirada. Homem não gosta de mulher chata. Minha filha, não seja chata. Não seja chata. Homem precisa de paz. Então ele precisa chegar em casa e encontrar o refúgio
o aconchego e o abrigo que ele não encontra na rua. Porque a verdade, e você sabe disso melhor do que eu, é que no mundo dos homens não existe tapinha nas costas, não existe uma palavra amigável, não existe um abraço, existe somente cobrança. E um tentando puxar o outro para trás. Então, quando ele volta para casa, ele precisa encontrar no lar dele o que falta na rua, que é esse aconchego, que é esse apoio. Então, muitos homens se identificaram justamente porque é isso que eles não têm em casa. Eles chegam em casa e encontram um outro campo de batalha, né? E a segunda coisa que eu disse é que um homem, ele quer a certeza de que tá recebendo a lealdade da sua mulher. E assim, a gente sabe que o medo de todo homem, isso é um medo universal, é ser chifrado. Então nem precisei explicar demais, os homens logo de cara concordaram. E a terceira coisa que eu falei o quê? Que eles precisam de vida sexual de qualidade, né? Inclusive, antes de ontem eu postei um vídeo e ele já tá com quase 1 milhão de visualizações, justamente porque eu falei sobre isso, que o sexo pro homem é comemoração. O sexo pro homem é alívio, é consolo. Tudo pro homem, não tudo, mas boa parte dos problemas de um homem você consegue amenizar com um chá vendado. Eu disse isso e isso repercutiu muito no meu Instagram, porque é essa a verdade. O homem espera em casa a recompensa sexual pela luta que ele teve na rua, né? E, de fato, quando na rua a luta é dura e na cama ele encontra frieza, o casamento acaba. Então, assim, o sexo pro homem é muito essa questão da recompensa, né? Do afago, da comemoração, do alívio. Ao mesmo tempo alivia a tensão, ao mesmo tempo é uma forma de comemoração. Se ele tá triste, o sexo ajuda a melhorar. Se ele tá feliz, o sexo faz ele ficar mais feliz ainda. O sexo é uma necessidade, assim, muito, muito forte no homem. E a verdade é que as mulheres, elas ou não fazem ou fazem com má vontade. E aí eu brinquei esses dias, eu falei, não transforme o seu marido num mendigo de Chirolane, porque ele vai acabar terceirizando na rua. E as mulheres ficam muito indignadas quando eu digo isso, porque elas entendem que eu estou legitimando a traição, mas eu não estou legitimando a traição, eu estou explicando que, de fato, muitos homens buscam na rua o que eles não encontram em casa, né? Isso não significa que a traição possa ser justificada, mas muitas vezes ela pode ser explicada. É um fato. Ponto final. Eu vi uma vez